Olá pessoal, bem-vindos ao canal Doutor Explicação. Eu sou o Dr. Gilvano Amorim e esse é o nosso canal de explicações médicas. Pessoal, eu quero começar o vídeo de hoje de uma forma totalmente diferente. Eu tenho aqui em minhas mãos, isto mesmo, um pote de mel. E você deve estar pensando, vai falar sobre o mel? Vai falar sobre alguma descoberta? Ou quem sabe vai combater uma fake news de alguém que falou que mel é bom para Covid? Nada disso. Na verdade, pessoal, o mel tem alguns produtos muito interessantes, como por exemplo o própolis, com atividades moduladoras do sistema imunológico muito interessante. Mas eu não quero tratar disso. Pessoal, eu trouxe esse frasco para falarmos do mel, para falarmos do extraordinário produto que o mel é. E que ele é resultado de um trabalho em conjunto, de um trabalho organizado, de um trabalho de uma colmeia que tem por objetivo único produzir um alimento para os novos indivíduos que nascerão naquela comunidade. E você pode pensar, o que tem isso a ver com a Covid? O que isso tem a ver com a pandemia? O que isso tem a ver com a proposta desse canal, que é trazer uma explicação médica, que é trazer uma informação médica traduzida em linguagem leiga, que é realmente a nossa bandeira. Pessoal, o mel, a vida na colmeia, é um belíssimo exemplo, é uma belíssima parábola do que nós devemos copiar, daquilo que nós devemos ser e fazer nessa época de pandemia. E eu quero dizer para vocês que eu tenho aprendido muito sobre a vida em colmeia com meu grande amigo, meu padrinho de casamento, José Luiz Paes Lemes, um dos maiores distribuidores de própolis dos Estados Unidos. Zé, um abraço para você, toda a família. Obrigado por dividir conhecimento com a gente. Pois é, pessoal, existem várias classes de indivíduos numa colmeia. O zangão, a rainha, as operárias, os vigilantes e por aí vai. Pessoal, todos trabalham e trabalham com afinco e trabalham com determinação em prol do bem comum da comunidade, em prol de um objetivo único: armazenar mel, que será alimento das ninfas que nascerão, produzir própolis, que vai funcionar como uma barreira, como um antibiótico natural contra eventuais agressores daquela comunidade, e produzir cera, que fará o embarreiramento ali contra as intempéries que poderão atingir aquela colmeia. Que belíssimo exemplo. Pessoal, nós deveríamos trabalhar exatamente assim. Não importa o nosso nível socioeconômico, não importa a nossa raça, branco, preto, amarelo, asiático, nós somos o país da miscigenação, não importa a nossa orientação política, não importa se somos de uma metrópole ou do interior, não importa se somos douto ou indouto, os acadêmicos ou aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar e se preparar na vida. Todos nós, pessoal, devemos trabalhar numa única direção. Todos nós devemos unir os nossos esforços num sentido único. Combater um inimigo comum que está nos avassalando. Não há que se pensar em divisão, pessoal. Não há que se pensar em qualquer tipo de partidarização, de qualquer tipo de divisão. O foco é único. Estamos em plena guerra. Temos um único inimigo para ser combatido. Inimigo esse que nos acomete, independentemente das nossas caracterizações internas. Eu tenho aqui em minhas mãos, pessoal, um frasco de um medicamento, um frasco de ivermectina, e de repente, pessoal, esse frasco, isso mesmo, esse frasco ganhou, é como se ele, ao invés de ter o nome do laboratório, ele tivesse o nome de um partido, ou o nome de uma direção política, ou o nome de uma facção, ou seja lá do que você quiser chamar. Ganhou sectarismo, um medicamento. Veja se isso é possível. De repente nós estamos numa condição, eu tenho aqui uma cartela de hidroxicloroquina, ou então uma alternativa. Precisamos urgentemente de parar com isso, pessoal. Precisamos urgentemente nos engajarmos todos numa luta em prol de um bem comum. Salvar a saúde do nosso povo,
salvar o nosso povo, afastar de nós o inimigo comum que nos assola. Então, o primeiro clamor desse vídeo é exatamente nesse sentido, pessoal. Eu não tenho nenhuma direção política, eu não estou a serviço de nenhum partidarismo. O canal Medicina, ou melhor, o canal Doutor Explicação Medicina em Classe é outro, né? O canal Doutor Explicação não tem por missão levantar nenhum tipo de bandeira. A nossa bandeira, na verdade, é a bandeira pela saúde, é a bandeira da promoção do bom conhecimento, é a bandeira de trazer para você um conhecimento que é libertário, um conhecimento que produz saúde, um conhecimento que pode salvar você. E eu quero aproveitar essa fala, pessoal, e trazer aqui um esclarecimento que é muito importante. Você, de repente, pode começar a pensar assim: o que faz um oftalmologista falando de Covid? O que faz um especialista falando de saúde, um oftalmologista falando de saúde de modo geral, tratando de temas da clínica médica? Pessoal, é a mesma visão. Eu resolvi me engajar nessa luta. Eu resolvi me alistar, pessoal, nesta pandemia, fazendo um trabalho que possa fazer diferença, quem sabe para um paciente, quem sabe para uma família. Não importa se a minha atividade principal hoje é oftalmologia. Aliás, eu quero dizer para você que minha história médica é muito interessante, eu venho da terapia intensiva, fiz 20 anos de terapia intensiva. Sei bem o que é um paciente grave, sei bem o que é um paciente de ventilação mecânica, o que é um paciente chocado, com condições hemodinâmicas ruins, que são coisas muito comuns nesse tempo de pandemia. Isso pouco importa, pessoal, importa o engajamento, importa a militância que nós temos assumido em nome de trazer para você um conhecimento genuíno, um conhecimento que pode de repente te ajudar. Então, num flagrante de patriotismo é que temos feito esse trabalho. E veja você que espertamente usei aqui duas palavras, né? A militância tão queridinha dos nossos amigos da esquerda e o patriotismo dos nossos amigos da direita, exatamente mostrando esse momento de união de todos, independentemente das nossas diferenças internas, pessoal. Então eu quero trazer esta mensagem: brasileiros, univos. Esse é o grande mote com o qual eu quero abrir esse vídeo hoje, pessoal. Nós precisamos nos unir, independente das nossas orientações político-partidárias, do nosso entendimento religioso, independente da nossa raça, independente da nossa condição social, independente de quaisquer divisões que haja entre nós. Nós temos sido atacados por um inimigo comum. Inimigo comum que tem feito esse estrago, pessoal. Acompanhe comigo. No total, esses dados são dados do dia de ontem, 5 de julho, 11.483.400 pessoas tornadas positivas, confirmadas com a Covid-19 ao redor do mundo. Em nosso meio, nosso Brasil, já temos 1.623.284 casos e 623.284 confirmados, pessoal. Se esse número não te assusta, eu não sei então o que te assuste. O que pode te assustar? Passamos também, isso é uma marca interessante da gente falar, de 1 milhão de recuperados, pessoal, em nosso meio. Porém, a gente amarga 65.487 vidas perdidas. Já parou para pensar nisso, pessoal? O que significa 65 mil famílias enlutadas? Já parou para pensar isso? Alguém disse, a frase não é minha, mas eu gosto de repeti-la, infelizmente não posso render créditos, porque realmente não sei quem disse essa frase, mas alguém disse que quando a pandemia deixa de ter números para ter nomes, a gente sente na pele. E eu posso dizer para vocês que eu tenho sentido profundamente na pele, por várias circunstâncias, o peso dessa pandemia, a sua importância, a sua presença maléfica, a sua realidade. Mortes no mundo, 535.027, recuperados no mundo, 6.214.206 pacientes. Então, pessoal, a primeira parte desse vídeo é exatamente essa convocação. O canal Doutor Explicação te convoca para juntos nos engajarmos, esqueçamos, pelo menos momentaneamente, as nossas diferenças. Somos brasileiros, estamos sob a égide de uma pátria única. Lembremos-nos disso e nos engajemos.
E quando eu digo isso, pessoal, me preocupa, por exemplo, o relaxamento dos cuidados de quem já se recuperou e se arvora de ser portador de uma imunidade definitiva. Já falamos sobre isso. Isso não é certo, não é absoluta certeza. Porém, quando eu relaxo nos cuidados, eu estou ajudando a promover, pessoal, a disseminação dessa doença. Então é um inimigo oculto, é um inimigo que nós não podemos ver, mas que a realidade do seu estrago está a olhos vistos para todos contemplarem. O outro ponto, pessoal, que quero trabalhar com vocês hoje é um dilema. É um dilema muito interessante. Ir ao médico ou não ir ao médico? Eis a questão. Nós vivemos um tempo, pessoal, de uma condição que eu aqui criando por minha conta e risco um eufemismo, um neologismo, eu criei o termo nosocomiofobia. Nosocomio, hospital, casa de saúde, e fobia é o medo, é uma fobia. Então a nosocomiofobia é aquele medo de hospital. Hoje as pessoas têm muito medo de hospital. Tem medo de adentrar as instalações de um hospital e contraírem o vírus e desenvolverem uma forma grave da doença e até vir faltar. E realmente esse é um risco real, não dá para deixarmos de dizer isso, né, pessoal? Mas eu quero alertar você sobre dois problemas muito sérios, 3 até, da nosocomiofobia. O primeiro problema, que não está colocado ali na nossa lousa, é o quanto isso impacta a nossa saúde mental. Nós temos falado sobre isso, pessoal. Nós precisamos cuidar da saúde mental. O nível de estresse tem aumentado, o pânico tem aumentado, a ansiedade tem aumentado, a depressão tem aumentado, as tentativas e os casos consumados de suicídio têm aumentado. Nós precisamos olhar para a saúde mental do nosso povo, a nossa saúde mental. Então é um efeito que nem está ali anotado, mas eu quero trazer para vocês 2 problemas muito sérios desse dilema, da nosocomiofobia. O primeiro, pessoal, se trata dos casos que eu chamei aqui de não Covid. Nesta semana eu atendi uma senhora com descolamento de retina, que ela vem se queixando da perda da sua acuidade visual desde o final de março. E que triste foi constatar, pessoal, que se trata de um descolamento de retina total, intratável, e que ela não procurou em tempo oportuno exatamente por medo de se contaminar, por medo de contrair a Covid-19. Então nós temos que os traumas, as condições traumáticas, elas além de aumentarem muito, terem aumentado muito recentemente, porque nós estamos mais em casa, inclusive os acidentes com crianças, a mídia está aí para dizer isso, aumentou muito, aumentou maciçamente. Além desse aumento, nós não queremos procurar médico por causa da nosocomiofobia. Casos, pessoal, de infarto, disparou a estatística de infarto em casa. O sujeito se aguenta com dor no peito, o sujeito se aguenta com sintomas de infarto para não procurar o hospital. Casos de acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs, aumentaram muito. E é claro, essas condições, pessoal, não assistidas ou não assistidas a tempo tem consequências, né? A própria taxa de mortes em casa, né? Fiz aqui um símbolozinho da sepultura, mortes em casa, as mortes domiciliares aumentaram muito, pessoal. Então aqui fica o alerta. As outras doenças não desapareceram com a pandemia da Covid-19, com a pandemia do novo coronavírus. As pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo derrame cerebral, as pessoas continuam tendo as outras doenças que também evoluem muitas vezes, pessoal, de uma forma muito séria. Não deixemos de procurar ajuda médica nesses casos. E em relação à Covid, pessoal, eu quero reforçar o nosso último vídeo, né? O último vídeo que a gente postou, a questão dos primeiros sintomas, né? Então, muitas vezes o sujeito tem sintoma, muitas vezes o sujeito já está apresentando algum quadro clínico, mas ele adia a sua ida ao hospital por conta de que não quer se contaminar. Mas muitas vezes é exatamente nesse momento que a gente tem um tempo precioso do tratamento. Se eu espero o quadro agravar, eu tenho o início ali daquela fase inflamatória grave, e aí nós podemos desenvolver uma forma grave sim e até perder o paciente.
Então, pessoal, fica aqui o alerta do canal Doutor Explicação em relação à importância, sim. É claro que não vamos procurar aleatoriamente, é claro que não faremos turismo no hospital, como não devemos fazer turismo no supermercado, não é, pessoal? Assim como não devemos fazer turismo no shopping quando reabrir, também não devemos fazer turismo no hospital. Não é qualquer condição que deve me levar ao hospital, porém, nas condições graves, naquelas condições que podem representar um agravo sério à saúde, não deixe de procurar. E eu quero finalizar, pessoal, comentando com você o teste da dipirona. O teste da dipirona. Todos nós conhecemos a dipirona, pessoal. A dipirona é um anestésico, é um analgésico muito conhecido, né? Um dos analgésicos mais prescritos no mundo inteiro, ao lado do paracetamol. Aliás, isso que eu vou dizer pode também ser aplicado como paracetamol, principalmente se você tem alguma limitação ao uso de dipirona. Então iniciou, pessoal, um quadro que te chamou atenção: dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, febrícula, sabe, aquela condição ali que você sabe que não está bem. Faça o teste da dipirona. O que é isso, pessoal? Tome um comprimido de 1 grama de dipirona. Conte 60 minutos e se auto-reavalie. Como é que eu estou depois de ter ingerido 1 grama de dipirona? Uau, tô bem. Se você ficar bem, ainda continuaremos atentos, mas a guarda pode realmente baixar um pouquinho. Fique atento com a evolução do seu caso. Porém, pessoal, se ao tomar 1 grama de dipirona, ao esperar 60 minutos, você não tiver melhorado substancialmente, é hora de ir para o pronto-socorro. É hora de procurar ajuda médica. Você pode estar começando um quadro de Covid-19. Então, pessoal, esse foi o recado de hoje, esse é o vídeo que a gente queria deixar para você. Não deixe de seguir essas orientações, como eu tenho dito, elas podem salvar a sua vida. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau!